A intro é sua. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast onde nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras da internet. Ah, é bom, né? Essa intro. É que eu ia começar a ler, pô. Eu tava pronto aqui. E meu nome é Rafael e eu sou o É, isso aí. Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. E hoje quem vai me contar uma história? Sou eu. Isso, sou eu. Peguei uma creepypasta do No Sleep. O dono dessa creepypasta se chama Emotional String 7170. Então. Os nomes do Reddit sempre são muito criativos, né? Pois é, eu peguei um jão aleatório, com uma história aleatória que parecia muito interessante. Isso parece muito interessante, então como tinha essa história? E o nome da história é Eu Costumava Me Enganar para Dormir, e algo agora está brincando junto. Eita! E a história começa assim. Quando eu era criança, tinha um truque para me ajudar a adormecer mais rápido. Não sei de onde veio a ideia, mas eu imaginava que havia algo me esperando na escuridão. Um fantasma, uma presença, algo invisível e inegavelmente ali. Criei uma regra, aquilo só poderia existir se eu abrisse os olhos. Enquanto eu mantivesse-os fechados, estaria seguro. O medo falso funcionava. Eu apertava os olhos com tanta força que minha mente desesperada para escapar da tensão caía no sono em poucos minutos. Virou um hábito estranho, mas reconfortante. Depois eu cresci. Em algum momento, dormir se tornou fácil, natural. Eu não precisava mais de truques ou rituais para adormecer. Meu medo infantil desapareceu, enterrado sob os deveres escolares, responsabilidades e o simples passar do tempo. Até o mês passado. Começou com uma insônia causada pelo estresse. O trabalho estava implacável e estava consumindo mais cafeína do que o normal. À noite eu ficava deitado na cama, encarando o teto com os pensamentos girando sem parar. E então, do nada, lembrei do velho truque. Aquele velho truque bobo. Fechei os olhos. Tem algo no quarto. Está esperando. Se você abrir os olhos, ele estará lá. E como quando eu era criança funcionou, uma pressão desconfortável se instalou no meu peito. Mas era familiar. O corpo ficou tenso, minha respiração desacelerou e logo eu adormeci. Mas minutos depois algo aconteceu. Acordei de repente com um som, um rangido suave. O quarto estava escuro, silencioso. Meu corpo estava congelando naquele estado de meio sono. Minha mente sonolenta e confusa, meu cérebro tentou raciocinar o barulho. Provavelmente a casa se ajustando, o vento lá fora. Fechei os olhos novamente, forçando-me a voltar à segurança do sono. Mas então eu lembrei. Eu tinha fingido que havia algo no meu quarto. E agora, eu não tinha mais certeza do que estava fingindo. Fiquei completamente imóvel. Outro rangido, mais perto dessa vez. Uma tábua do chão se movendo sob algum peso. Prendi a respiração. Não é nada. Só a sua imaginação. Então vi uma expiração lenta e deliberada, bem ao lado da minha cama. Um sopro quente passou pela minha bochecha. Todo o meu corpo se contraiu debaixo das cobertas. Meus punhos se fecharam com força, as unhas cravadas nas palmas. Meus instintos gritavam para eu me mover, olhar, mas eu sabia o que fazer. Eu tinha treinado para isso. Se eu não abrir os olhos, não é real. A respiração continuou, lenta, profunda, quase animal. Concentrei-me na minha própria respiração, forçando-a a permanecer constante. Meu coração batia tão forte que eu jurava que a coisa ao meu lado podia ouvir. Eu queria estremecer, puxar o cobertor até o rosto, correr, mas eu sabia das regras. Então algo se moveu ao meu lado. O colchão afundou. Estava na cama, mordi minha língua com tanta força que senti gosto de sangue. A presença pairava tão perto que eu podia jurar que sentia seus olhos sobre mim, esperando. Então, ela se inclinou. Um sussurro de movimento. O farfalhar do tecido. A sensação de algo mexendo o ar próximo da minha pele. Quis gritar. Quis sair correndo da cama. Abrir a porta e fugir pelo corredor. Mas fiquei. Trinquei os dentes.
Prendi os músculos e apertei os olhos até o crânio doer. Se eu não abrir os olhos, não é real. Fiquei assim até o amanhecer, meu corpo travado em um estado de terror absoluto. Acabei dormindo. Depois de algumas horas permaneceram uma eternidade, a luz do sol bateu no meu rosto, quente e segura. O som distante de pássaros chegou aos meus ouvidos. Lentamente, com cuidado abri os olhos. O quarto estava vazio. Eu venci. Soltei um suspiro trêmulo. Meus membros estavam rígidos, os músculos doloridos de tanto ficarem tensos. Eu levantei com dificuldade, esfregando o rosto, tentando afastar os restos do pesadelo. Então eu vi uma marca no colchão, bem ao meu lado. Meu estômago revirou. Minha pele se arrepiou com um arrepio gelado. Estendi a mão hesitante e toquei o local. O colchão ainda estava levemente quente. Afastei a mão rapidamente. Passei o resto do dia me convencendo que foi um sonho. Talvez paralisia do sonho. Minha mente pregando peças, misturando antigos medos infantis com o cansaço. Ao anoitecer, consegui me convencer que aquilo era só imaginação. Então me deitei, puxando o cobertor até o queixo, apaguei o abajur. Eu estava seguro. O silêncio se espalhou ao meu redor como um cobertor. A casa estava quieta e imóvel. Fechei os olhos. Então, justo quando o sono começava a me levar, ouvi um sussurro vindo debaixo da cama. Bem-vindo de volta. Acabou. Meu Deus. É assim que termina a história. Eu também esperava que ia ser tão bruscamente assim. Eu pensava que ia ter mais. Caramba. Bem-vindo de volta aonde? Só pra eu... A cama. Você não prestou atenção. Eu prestei atenção na história, mas ela escalonou tão rápido, porque era o cara tentando dormir, e aí ele gerou uma técnica pra dormir, e aí um dia ele tomou muito café, que inclusive fez uma conexão com o episódio anterior, mas enfim, ele tomou muito café, aí não conseguiu dormir, e aí ele tentou aplicar a mesma técnica, achou que tinha funcionado, e depois ele percebeu que tinha algo ali. Só que esse algo ele não era algo normal pelo jeito, né? Era uma presença estranha, ele só tava sentindo a presença existia de fato. Qual que é a teoria sobre esse episódio? Eu não sei o que pensar. Também não sei. Ah, que bom. Assim, Bom, é óbvio que é uma coisa sobrenatural, né? Não é um invasor, né? Do tipo, pode não é ser. coisa da cabeça dele, ou não. Pode ser também um invasor. A gente não sabe. É mesmo. Não dá pra saber. Ainda mais que teve rangido, né, cara? Rangido, fafalhado, esse negócio. O colchão afundou, cara, meu pior pesadelo. Eu tô dormindo e alguém deita do meu lado. Em nenhum momento ele fala, tipo, acordei e olhei debaixo da cama. Ele não fala sobre isso. Acordei e vasculhei minha casa inteira. Ele não fala disso. Pode facilmente ser um invasor, na verdade. Pode ser, claro, pode ser um esquisitão que entrou no quarto dele, viu que ele notou a presença dele, mas não reagiu e falou, tá. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Você não se importa de eu estar aqui, então vou viver com você agora. E se fosse algo sobrenatural, o que seria? Talvez, assim, a gente vê em muitas histórias o medo sobre algo, sobre uma lenda, uma coisa, em muitos contos que essa coisa acaba se tornando real, né? Se manifesta. Eu não duvido que seria isso, um medo constante, sabe? Todas as noites ele fazer aquilo e algo se torna real, sabe? E ele tinha desde criança um medo, né, de alguma coisa. Sim, e aí quando ele retorna isso quando adulto, era um medo que já tá muito forte, digamos assim, né? E agora essa coisa que tá no medo dele não tinha mais que assustar uma criança, né? Tinha que assustar um adulto. Então a coisa era mais pesada. Sim, a coisa poderia ela poderia ter ficado mais forte com o tempo, mas assim, era uma criança, né? Ela não tinha grandes coisas a assustar. Só a presença dela já era assustadora pra uma criança. Agora pra um adulto... Que bizarro, né, cara? Meu Deus. A descrição também foi foda também, né? Nossa, sei lá. Você já teve isso quando você era criança e tipo... essa parada de se cobrir com cobertor, de ter medo do escuro? Eu não me cobria com cobertor porque se eu me cobrisse eu achava que... eu não ia estar vendo o que tava lá. Então eu sempre ficava com a cabeça pra fora. Ah, você queria ver? Não, eu preferia me cobrir pra não ver. Eu me sentia mais seguro se eu ouvisse. Então, mas quando você é criança, algumas coisas são meio irracionais. Então, tipo, eu me cobria porque, assim, eu achava que eu tava super protegido com o meu cobertor. Não, debaixo do cobertor nenhum monstro vai, né, cara? Então, só que eu fazia um negócio. Eu colocava a coberta debaixo debaixo do colchão, porque aí eu colocava nas brechas, assim, nas frestas. Ah, sim. Porque aí meio que o colchão ficava por cima, aí não tinha a parte do meu pé.
tava fechada com a coberta. Entre a coberta e o colchão. Então, tipo, eu tinha meio que uma grande proteção, só cobria a parte da cabeça e ficava com os dois braços assim apoiando. Então eu tava super protegido, meu amigo. Nada Era uma poderia- barreira impenetrável. Impossível. Nossa, se ele tivesse uma arma, ele não poderia fazer nada com Não. ele. Se ele tivesse uma bomba, ele explodia a minha casa inteira, mas eu continuava intacto. É um dos meus piores pesadelos. É eu estar dormindo e alguma coisa acontecer e eu não ver, entendeu? Eu tenho muito medo. Eu tenho, na verdade, isso. Muito medo, muito mais medo do que eu não vejo do que o que eu vejo. Então, mesmo que fosse um monstro, eu gostaria muito de saber o que tem no meu quarto. Eu não quero saber se o invasor tá dormindo do meu lado ou não. Bom, mas a história termina aqui, né? Então acho que já pode encerrar, né? Então esse foi o episódio. Muito obrigado por terem escutado até aqui, assistido se você está no YouTube. Não esquece de deixar o seu like ou as 5 estrelas no seu agregador que você usa para escutar a gente. Deixe seu comentário sobre essa história, sua teoria, o que já aconteceu com você, suas experiências, quanto que aconteceu com você quando você estava com medo de dormir aí. E a gente vai ler suas histórias depois. Não sei se a gente vai ler no episódio, mas a gente vai ler suas histórias com certeza. Segue a gente nas nossas redes sociais, @Luz do Farol, pode. E em qualquer lugar você pode encontrar a gente com o nome Luz do Farol Podcast. E é isso, até a próxima.